No futebol, os holofotes quase sempre iluminam os mesmos rostos. Os que driblam com leveza, os que marcam gols no último minuto, os que arrancam aplausos com um toque mágico. Mas o jogo de verdade, é feito também por aqueles que permanecem nas sombras. Os que fazem o time respirar. Os que sustentam o equilíbrio, ainda que quase ninguém perceba. Enquanto os olhos da multidão se voltam para o brilho dos artilheiros e dos camisas 10, existe uma casta de jogadores que prefere o anonimato. Eles não buscam aplausos, buscam controle. Entre eles, um nome ecoa em silêncio, discreto, mas imortal: Sérgio Busquets. Chamam-no de simples. De jogador de passes curtos. De volante burocrático. Mas o que poucos entendem é que essa simplicidade é, na verdade, o disfarce perfeito da genialidade. Busquets não precisa ser notado. Ele comanda o jogo sem fazer barulho. E quando você finalmente percebe o que ele fez, já é tarde demais. O resultado está ali, no placar, e o maestro que orquestrou tudo continua impassível, como se nada tivesse acontecido. A história desse homem começa muito antes da glória. Ele nasceu em uma casa onde o futebol era tão natural quanto respirar. Seu pai, Carlos Busquets, foi goleiro do Barcelona nos anos 90. Mas enquanto muitos filhos de ex-jogadores sonham em brilhar no ataque, Sérgio escolheu um caminho diferente: o da reflexão, o da leitura, o da antecipação. Desde garoto, ele não queria ser o herói dos gols, mas o guardião do equilíbrio. Enquanto os outros se encantavam com a rede balançando, Busquets observava o que acontecia antes disso, o momento em que o jogo se definia, o instante em que um erro podia custar tudo. Ele estudou aquele pedaço de campo esquecido, logo à frente da zaga, onde a margem de erro é mínima e o peso da responsabilidade é máximo. Com o tempo, enquanto os colegas treinavam finalizações, ele treinava paciência. Enquanto buscavam velocidade, ele buscava leitura. E foi assim, no silêncio e na calma, que nasceu um dos maiores estrategistas da história do futebol moderno. Busquets queria ser diferente. Queria ser o jogador que entende o caos. O que transforma desespero em ordem. E foi exatamente isso que ele se tornou. Em 2008, o destino o colocou diante do homem que mudaria sua vida, Pep Guardiola. Pep o conhecia desde as categorias de base do Barcelona, e via naquele garoto magro e aparentemente comum algo raro, uma mente que enxergava o jogo com a precisão de um xadrezista. Guardiola apostou nele sem hesitar. E a partir daquele momento, o mundo conheceria o motor silencioso de uma era dourada. No time que redefiniu o futebol mundial, repleto de gênios como Messi, Xavi e Iniesta, Busquets foi o eixo invisível. O pilar que sustentava a arte. O maestro que fazia tudo fluir sem precisar ser visto. Ele não era o mais rápido, nem o mais forte, mas era o mais lúcido. Enquanto os adversários corriam em desespero, ele se movia com a serenidade de quem já sabia o final da história. Busquets não jogava reagindo, ele jogava prevendo. Com apenas 20 anos, ele saiu do Barcelona B direto para o elenco principal. E em questão de meses, já tomava a vaga de jogadores consagrados como Yaya Touré e Seydou Keita. Não era uma questão de força, mas de inteligência. O campo, para ele, era um tabuleiro, e cada passe, um movimento calculado. Pep confiou tanto em sua mente que o escalou como titular na final da Champions League de 2009, contra o Manchester United. O jovem que até pouco tempo atrás treinava com os reservas agora estava diante de Cristiano Ronaldo, Rooney e Giggs, e parecia não sentir o peso do momento. Enquanto o mundo via o brilho de Messi, por trás da cortina, Busquets controlava os fios invisíveis que faziam tudo funcionar. Naquela temporada, o Barcelona conquistou a tríplice coroa, La Liga, Copa do Rei e Champions League. E Busquets, em seu primeiro ano no profissional, participou de mais de 40 partidas. Não precisava mais provar nada a ninguém. Mas ele nunca jogou por reconhecimento, jogava por perfeição. Em 2009, o talento dele atravessou fronteiras. Veio a convocação para a seleção espanhola, que já vivia sua era de ouro. Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, David Villa. Mesmo entre deuses, Busquets encontrou seu espaço. E rapidamente, tornou-se o coração silencioso da Espanha campeã. Mas havia uma pergunta que muitos faziam, e ainda fazem até hoje. Por que ele parece não fazer nada em campo? A resposta é quase poética. O técnico Vicente Del Bosque, um dos maiores de todos os tempos, disse uma frase que explica tudo. Se você assiste ao jogo, não vê Busquets. Mas se você assiste ao Busquets, você vê o jogo inteiro. E é exatamente isso. Busquets é o tipo de jogador que não chama a atenção, mas sem ele, o jogo simplesmente não existe. Cada toque seu é uma decisão. Cada movimento, uma escolha entre o caos e o controle. Ele enxerga espaços onde ninguém mais vê.
Cria linhas de passe invisíveis. Transforma o óbvio em estratégico. E faz o impossível parecer simples. Sua precisão nos passes é quase assustadora. Em várias temporadas, ultrapassou os 90% de acerto, um número que poucos no mundo alcançam. Mas mais do que números, o que impressiona é o contexto. Ele faz isso sob pressão, no coração da batalha, cercado por adversários prontos para punir qualquer erro. Enquanto outros se desesperam, Busquets apenas respira. Espera. Observa. E quando o momento certo chega, ele age com a frieza de um cirurgião. Defensivamente, ele é um mestre da arte invisível. Parece parado, mas está sempre no lugar certo. Corta linhas de passe, antecipa movimentos, desarma sem violência. Ele não corre atrás da bola, faz a bola vir até ele. E é por isso que, muitas vezes, quem assiste pela televisão jura que ele está apenas andando em campo. Mas é justamente esse andar tranquilo que o mantém um passo à frente de todos. Busquets nunca precisou levantar a voz. Seu comando era silencioso, transmitido pelo posicionamento, pela calma, pela confiança. Os companheiros sabiam, se a bola passasse por ele, o time estava seguro. Ao longo dos anos, ele se tornou o símbolo da eficiência que não precisa se provar. O jogador que representa o conceito puro de controle. Enquanto o mundo aplaudia gols e dribles, Busquets colecionava títulos. Campeonatos espanhóis, Copas do Rei, Champions, Eurocopa, Copa do Mundo. E em todos eles, ele esteve lá, discreto, essencial, eterno. Muitos jogadores passam pela história deixando rastros de espetáculo. Busquets deixou o rastro da ordem. O rastro da mente sobre o instinto. No fim das contas, ele mesmo disse a frase que resume toda a sua carreira. Se você acha que eu não faço nada, é porque não percebeu o que acontece ao meu redor. E essa é a essência de Sérgio Busquets. Um jogador que não joga para ser lembrado, mas para fazer o time funcionar. Um homem que entendeu que o brilho do futebol não está na vaidade, mas na harmonia. Ele é o artista que não pinta o quadro, mas cria a moldura. O maestro que rige a sinfonia sem precisar de aplausos. E talvez seja por isso que, quando a bola rola, o mundo inteiro assiste ao jogo. Mas apenas os que realmente entendem o futebol. Assistam a Busquets. E aí, gostou dessa história? Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Crazy por Futebol, e compartilha com aquele amigo que ainda não entende o quanto Sérgio Busquets foi genial. Porque o futebol não é só sobre quem brilha, é sobre quem faz o brilho acontecer.